Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso cronograma, falando um pouquinho sobre marketing pessoal e marketing profissional. É muito complicado hoje a gente conseguir diferenciar nas redes sociais o nosso perfil pessoal do nosso perfil profissional. Então, cada vez mais isso se confunde, por isso a gente tem que ter muito cuidado quando fala de você, quando fala sobre você, para que as opiniões pessoais e profissionais não conflitam e não tragam problemas para a gente mais tarde, tá? Quando a gente fala sobre marketing pessoal, a primeira pergunta que a gente vem é: não seria isso muito vaidoso? Profissionalmente, a gente não está elevando a pessoa, a gente não está fazendo uma propaganda da pessoa em si. Na verdade, a gente está falando sobre as nossas questões profissionais, né? Por isso meu alerta anteriormente de muito cuidado sobre o que a gente fala, sobre o que a gente posta e principalmente como a gente fala e como a gente posta, tá? Não tem como hoje a gente fugir do marketing, das redes sociais, fugir de fazer divulgação do nosso serviço, de quem nós somos e do que nós podemos fazer para os nossos clientes, né? Principalmente na nossa profissão, aonde nós somos à frente da nossa profissão, né? Somos nós que trazemos esse cliente. O nosso contato com o cliente é muito pessoal, é muito íntimo, é uma relação de confiança muito grande. Então a gente precisa, durante esse marketing, durante essa divulgação, durante essa apresentação, ter muito cuidado na forma como a gente se apresenta para os nossos clientes. Óbvio que os nossos clientes têm muito interesse também, em casos até muito maiores, da nossa vida pessoal do que da nossa vida profissional, tá? Mas a gente precisa ter muito cuidado para não confundir as duas coisas, haver um limite que separe essa vida pessoal dessa vida profissional, tá? Mas óbvio que demonstrar a nossa vida profissional traz ainda mais o cliente para perto da gente, demonstra ainda mais com que o cliente tenha confiança, né? E com que ele crie uma relação interpessoal maior conosco, né? Já que o cliente precisa confiar no profissional que ele está escolhendo. Para isso é muito cuidado que a gente tenha na nossa comunicação com esse cliente. Isso vai depender daquela parte que a gente falou sobre pesquisa de mercado, de entender quem são os nossos clientes, de saber como é que a gente precisa chegar nesse cliente, como é que a gente vai falar com esse cliente. Posts com linguagens muito científicas talvez não atraiam tanto clientes, principalmente clientes de uma classe mais baixa, né? Assim como fotografias mal feitas, posts muito superficiais, talvez não atinjam uma parcela de uma população de uma classe mais alta, ou mesmo, como é o meu caso, por exemplo, alunos e profissionais que estão buscando informações, certo? Mas é importante que, independente de com que público você fale, que você siga sempre a ética, que você siga sempre o código de ética, que você se paute nessas informações para divulgar o que você está falando, tá? Então, coisas simples como não prometer soluções que não podem ser cumpridas, não expor o paciente, não divulgar serviços que você não faz ou que não são regulamentados, e por aí vai. É importante que todo profissional ele tenha uma capacidade de liderar. Queira ou não, você, quando está prestando um serviço, você está à frente da tomada de decisão desse serviço. Eu não estou falando que você vai ter que impor o que você pretende fazer ou o que você quer fazer, tá? Mas você precisa mostrar para o seu paciente o que ele precisa, como você vai resolver isso da melhor forma, aceitar ou não é uma condição dele, tá? Mas não é por isso que você vai se submeter a fazer algum trabalho que você não se sente confortável ou que você sabe que o resultado não vai ser esperado, tá? Isso também leva à nossa capacidade de automotivação e de motivar as pessoas à nossa volta. A gente precisa, como profissional de saúde, como propagador de saúde,
como pessoas baseadas em evidências e em ciência, fazer com que as pessoas sigam as nossas orientações. E todo dentista já teve dificuldade, ou tem ainda, em fazer pacientes seguir as nossas orientações. Eu costumo muito falar com os pacientes. Às vezes a gente precisa, o paciente se submete a uma cirurgia e ele tem que passar 2 dias com alimentação fria. Ah, mas eu não gosto. Ou o paciente que fez uma cirurgia periodontal vai passar 1 semana com sutura. Geralmente, como eu faço, por exemplo, sutura por dentro da boca. Ah, mas isso vai incomodar muito. E eu uso logo a comparação. Imagina que você quebrou o braço. Você vai ter que passar o tempo que o médico precisa que você passe com gesso. Ah, é. Imagina que você fez uma cirurgia cardíaca. Você precisa se submeter às orientações do médico. Por que não seguir as orientações do dentista? Porque muitas vezes nós mesmos não damos essas informações da maneira correta, não mostramos a necessidade dessas informações, não conseguimos fazer com que o nosso paciente entenda a necessidade de se submeter e de seguir as nossas orientações, com respeito a cuidados pós-cirúrgicos, a cuidados de higiene, a retornos em consulta, tá? Então nós precisamos ser os incentivadores dos nossos pacientes e, com certeza, da nossa equipe ao redor. A nossa equipe tem que seguir a filosofia determinada pelo profissional, tem que seguir os comandos desse profissional, principalmente agora que a gente vai entrar numa fase de uma biossegurança muito rígida, né, em que a gente precise motivar a equipe esteja motivada a seguir essas orientações, a respeitar essas orientações e a propagar essas orientações. Ok? Sempre que a gente fala de realização, a primeira coisa que a gente pensa, ou as primeiras coisas que a gente pensa, é na realização pessoal e na realização profissional. Hoje, entretanto, isso envolve outras variáveis, né? A gente tem também um peso familiar muito grande e a gente tem um peso financeiro muito grande nessa realização. Nós somos o nosso consultório, a realidade da grande maioria dos dentistas é essa, né? Então, assim, hoje, no mundo que a gente tinha, ou no mundo que a gente vai ter daqui para frente, nós precisamos equilibrar todos esses fatores. Não tem como eu ser extremamente feliz profissionalmente e ser infeliz pessoalmente. Porque todas essas realizações dependem uma da outra. E como a gente já conversou algumas vezes, e como eu sempre falo, a realização pessoal leva à realização profissional, a realização profissional tem influência na nossa realização familiar, e tudo isso converge para uma realização financeira. Não precisa a gente ser rico para ser feliz ou para ter realização financeira. Mais do que ser isso, a gente precisa ter conforto. Conforto para podermos trabalhar, conforto para a nossa família, para deixar a nossa família segura, para deixar a nossa família bem. Eu acho que esse período pelo qual a gente passou mostra isso mais do que nunca, tá? Então é preciso que a gente equilibre tudo isso e que a gente saia um pouco de achar que simplesmente a realização é eu ser um profissional bem-sucedido, certo? Existem vários fatores para confluírem para a realização do ser humano como um todo. Tudo na vida exige mudança. Nós estamos passando por momentos de mudança muito grandes, que envolvem não só a mim, não só a vocês, mas ao mundo todo. E para que a gente mude, é necessário que a gente tenha força de vontade para mudar e que a gente tenha o desejo de realizar essas mudanças. Algumas mudanças, infelizmente, não são porque a gente quer, são impostas, como que a gente está passando por hoje. Agora, se a gente ficar acomodado e tiver medo de mudar, essa mudança nunca vai acontecer. É preciso que a gente tenha uma autoconfiança. É preciso que a gente encare os desafios e que a gente enfrente os desafios. É preciso sempre ter entusiasmo, porque sem entusiasmo, se a gente não fizer isso com alegria, não fizer isso com vontade, as coisas vão ser com certeza muito mais difíceis.
É necessário usar sempre aquelas palavrinhas mágicas como bom dia, boa tarde, por favor e obrigado. Ninguém muda sozinho, principalmente a gente que depende de uma equipe para mudar. Principalmente a gente que, quando muda, reflete em família, reflete em amigos, reflete em alunos, reflete em colegas. É preciso que todos encaremos essa mudança e, para isso, a gente precisa fazer com que as pessoas se conscientizem e participem dessa mudança. Não obrigue as pessoas a fazer essa mudança com você se elas não estão dispostas a fazer isso. Ou, muitas vezes, se você não está disposto a fazer isso. Mais do que nunca, nesse mundo novo que a gente vai viver agora, a pontualidade vai ser extremamente necessária. Aqueles profissionais que tinham salas de espera lotadas, que costumavam marcar 2, 3 pacientes num horário só, que faziam as pessoas esperarem de 7h30 da manhã para ser atendido 1 da tarde, isso não vai ser mais possível, né? A gente vai precisar controlar muito mais os nossos horários, programar muito mais as nossas sessões para fazer com que o nosso paciente passe o menos tempo, e nós também, na verdade, passemos o menos tempo expostos a algum agente patógeno. E é preciso sempre atitude. A gente precisa ter atitude em como falar com as pessoas, na maneira de olhar para as pessoas, em como a gente gesticula, se comunica com as pessoas, inclusive nas roupas que a gente usa. Isso tudo passa credibilidade. Então, muito cuidado na maneira de andar, de olhar, no gestual e nas suas roupas. Agora, mais do que nunca, nós vamos ter que mostrar para o nosso paciente o quanto nós estamos preparados para enfrentar esse mundo que vem. Nós precisamos mostrar para o paciente que o nosso atendimento é necessário e que nós fizemos de tudo para dar o melhor atendimento para ele com o menor risco possível, tanto para ele quanto para nós e para a nossa equipe, e, consequentemente, para as nossas famílias que estão em casa. Ok? Tem uma frase que diz que raramente a gente tem uma segunda chance de causar uma boa impressão. E isso é verdade, né? Convencer o paciente a ir até o seu consultório já é difícil. Principalmente enquanto nós estamos no mercado onde a visão da grande maioria dos pacientes é de que a consulta é simplesmente dar um preço. A nossa consulta é muito mais do que isso. A nossa consulta, ela vai envolver todo um planejamento do tratamento para conduzi-lo da melhor maneira possível. Então, se você conseguiu convencer o seu paciente a ir até o seu consultório, a pagar um valor por uma consulta e a se submeter a essa consulta, a partir daí é que ele vai ou não se tornar o seu cliente. Então, é nessa primeira consulta que você vai ter que convencer o seu paciente de que você é o melhor profissional para tratar do problema que ele tem. Nesse mundo de internet que a gente tem hoje, cheia de serviços e cheia de possibilidade, as coisas deixam de ser supérfluas para serem obrigação. O inusitado e o diferencial hoje é o que segura o nosso cliente. É o que vai mostrar para esse paciente que você é a pessoa certa para tratá-lo. Nós temos hoje a obrigação de superar as expectativas. Faça com que o seu atendimento seja excepcional. Ouça o seu cliente. Pare para escutar o seu cliente. Muitos clientes que chegam ao nosso consultório querem entrar ou têm o hábito de procurar, a primeira coisa, a sala de consulta. Nós vamos precisar agora dedicar um tempo muito maior às nossas primeiras consultas, ao planejamento desse tratamento, para que a gente possa conduzir isso com menos ida do nosso paciente ao nosso consultório. Nós já falamos isso na nossa aula de planejamento, que quanto menos o cliente sentar na nossa cadeira, mais dinheiro a gente ganha. Agora, então, isso é extremamente necessário. As consultas terão que ser muito bem realizadas para que o tratamento seja muito bem planejado, para que o cliente vá menos tempo possível no consultório e que esse tempo seja o mais otimizado possível. Imagina vocês toda a rede de biossegurança que a gente vai ter que fazer para cimentar um provisório.
ou para fazer uma profilaxia. Então esse atendimento tem que ser otimizado e o paciente tem que entender, tem que ver que tudo que você está fazendo é em benefício dele. As nossas instalações físicas têm que ser muito bem cuidadas, vão ter que estar muito bem protegidas, tá? Como a gente já fazia antes. Entenda, gente, algumas coisas de biossegurança vão realmente mudar, tá? Mas nada que fuja muito ao que a gente faria ou que a gente deveria ter feito desde o começo, certo? Os nossos equipamentos devem estar atualizados para que a tecnologia seja uma grande aliada no atendimento desse paciente, para trazer mais conforto, para trazer resultados melhores, para trazer benefícios ainda maiores para esse paciente. E é preciso que a gente se dedique, que a gente mostre para o paciente o quanto a gente está preparado, o quanto a gente quer que esse resultado, que esse tratamento dê o melhor resultado, não só para ele, como para a gente também. E isso tudo, como eu já falei desde o começo, começa na nossa primeira consulta. Deem atenção a essa primeira consulta. Valorizem a primeira consulta. Mostrem para o paciente, nessa primeira consulta, o quanto você é preparado, o quanto você pode ajudá-lo a resolver o problema da melhor maneira possível, não vou dizer o mais rápido possível, mas o mais efetivamente possível. Independente do que vocês forem fazer, sempre ousem, criem e agreguem valor ao que você está fazendo. E valor, como a gente já falou algumas aulas atrás, é aquilo que o seu cliente vai reconhecer que está adquirindo em troca de algo que ele está oferecendo. Tá? É o que ele vai ganhar, óbvio, em troca do custo do tratamento dele. Tá? Mas não apenas financeiro, mas o que aquilo vai trazer de benefício para ele. Ouça atentamente o que o seu cliente tem para te dizer. Não faça pouco caso das queixas dele. Não faça pouco caso das críticas que ele tem. Ouça o que ele está te dizendo. Transforme essa informação em uma informação que ele possa absorver, que ele possa entender. Conheça profundamente os seus clientes. Cada cliente vai ter uma demanda diferente. Por mais que os seus clientes sejam todos uma restauração classe 1, cada cliente desse vai agir diferente, vai responder diferente ao tratamento, tem uma necessidade diferente por conta daquela classe 1, tem uma motivação diferente para estar no seu consultório. Entenda, interprete esse cliente para fazer com que essa classe 1 seja percebida de maneira efetiva pelos clientes que você tem. Seja criativo quando você incorpora esses benefícios para o seu cliente. Mostre para ele por que tratar essa cárie é importante, por que trocar essa prótese é importante, por que clarear o dente é importante. Faça com que seus clientes virem advogados da sua marca, advogados do seu nome. Façam com que eles tenham orgulho de serem seus clientes e de fazerem essa propaganda, essa divulgação gratuita para você. Tenho certeza que todos vocês já escolheram produtos e serviços por indicação de colegas, ao mesmo tempo que já deixaram de consumir produtos e serviços também por indicação de colegas. E personalize sempre o seu atendimento e o seu serviço. Cada vez mais, as relações comerciais deixam de se basear em valor e estão se baseando em experiências. Transforme a experiência desagradável, e não podemos dizer que não é, de ir ao dentista em algo único. E não estou dizendo que você tem que abrir um champanhe quando seu paciente chegar, tá? Mas transforme essa ida ao dentista em algo prazeroso. Mostre para ele o benefício que aquilo está trazendo para ele. Mostre para ele o quanto vai trazer para ele, vai agregar valor para ele como pessoa. Em autoestima, em saúde, em qualidade de vida. Mostre para o seu paciente aquilo que precisa ser mostrado. Não necessariamente você precisa dizer para o seu paciente, olha, você está vendo toda a nossa rede de biossegurança? Não, mas faça o paciente entender todo o cuidado que você teve em proteger o seu ambiente para proteger a ele,
a você e aos familiares que estão em casa. E não confunda o seu valor com o valor de seus clientes. Às vezes a gente se frustra por algum tratamento e a gente passa isso para o paciente. Às vezes a nossa estética não é a estética do paciente. Isso acaba tendo influência no nosso tratamento final. Porque se a gente demonstrar que às vezes a gente não está satisfeito com aquela restauração classe 4 que a gente fez, o paciente pode passar a não ficar satisfeito. Se a gente demonstra que não ficou satisfeito com a estética obtida com a prótese, o paciente às vezes não entendeu, ou passa a não gostar daquela prótese. Então, ouça, entenda o que o seu paciente tem antes de você demonstrar para ele o que é o valor ou não. A mesma coisa com tratamentos que a gente acha que não são necessários. Tem paciente que chega no consultório e pergunta assim, o senhor acha que eu devo fazer um clareamento? E eu digo sim. Se você quer fazer o clareamento, por que eu acho que você não deve? Tá? Óbvio que eu não vou, por exemplo, indicar para um paciente fazer preparo de faceta no 10 dentes só porque ele quer. Tá? A gente vai mostrar os benefícios, mostrar que existem a real necessidade, se existem outros tratamentos. Né? Mas eu explico para o paciente que o desejo dele, a vontade dele, deve ser seguida quando possível, né? Desde que não infrinja, como a gente falou lá na frente, os nossos preceitos éticos. Lembre-se que todo serviço e todo produto tem um ciclo de vida. A gente já viu modas e manias surgirem, modas e manias irem embora. É preciso que a gente entenda as tendências do nosso negócio. É preciso que a gente entenda que o nosso negócio ele é cíclico. Existem necessidades que são constantes, mas existem modismos, né, que acompanham a nossa profissão. Infelizmente, eu já disse, a gente está tendo que cada dia que mudar o menu para poder atrair paciente para o consultório. A gente vê muitas vezes dentistas que não são capazes de realizar uma classe 1 e oferecem procedimentos estéticos cirúrgicos gigantescos para paciente. Será que todos os seus pacientes têm a necessidade desse serviço? Será que todos os seus pacientes vão buscar esse serviço? Lógico, se for seu foco, invista nele. Invista no seu ponto forte. Deixe seu ponto fraco para lá, tá? Mas você tem que entender qual é a tendência que transita ao torno do seu negócio. E nunca, jamais, tenham medo de se recriar. E divulguem isso. Ofereçam novos serviços, agreguem serviços, que não seja você que realize, mas o seu colega que agora fez uma especialização e possa realizar aquele serviço para você. Ou você que fez um curso novo, né, decidiu se adaptar às mudanças que o mercado vai ter. Nunca, jamais tenham medo de mudar. E enfim, fim. Com isso, gente, a gente encerra a nossa carga teórica de ADM, tá? Nós temos ainda na programação algumas aulas referentes à nossa oficina, que nós vamos retomar assim que seja possível e seguro estarmos juntos novamente, ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem, nos vemos em breve. Valeu, gente!